O nosso presidente Jair Bolsonaro, ontem em sua live, deu uma declaração importante sobre o auxílio emergencial que eu quero compartilhar com você já já. Ontem também tivemos o deputado federal André Janones lançando de forma oficial a sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados e também com uma declaração muito importante que nos traz esperança. Eu vou compartilhar isso com você também. E olha só, até o vice-presidente Hamilton Mourão fez uma declaração surpreendente que eu não poderia deixar de trazer para vocês essa informação do vice-presidente da República em meio ao caos, em meio a uma dificuldade que as pessoas já estão tendo com o fim do auxílio emergencial, com uma incerteza do aumento do Bolsa Família. Nós estamos diante de uma situação onde o Senado está de férias, a Câmara dos Deputados está de férias. Nós tivemos até uma tentativa do senador Alessandro Vieira para que o Congresso voltasse para votar as questões mais urgentes, coisa que também não aconteceu. Nós temos um governo onde nós não temos respostas sobre vacinação, respostas concretas, porque nós temos hoje vários países que já iniciaram a vacinação e nós não temos ainda um calendário seguro em relação à vacinação. Nós temos uma guerra política em meio a todo esse acontecimento que o país está vivendo. E aí, eu não poderia, antes de trazer essas informações do auxílio emergencial, do Bolsa Família, declaração do Bolsonaro, declaração do André Janones, eu não poderia deixar de comentar com vocês o que está acontecendo em Manaus. Olha só, olha o que o vice-presidente da República disse. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta sexta-feira, dia 15, que o governo tem feito além do que pode dentro dos meios que dispõe para auxiliar o combate à segunda onda em Manaus. Essa foi a declaração do vice-presidente. Se você não sabe, Manaus está passando um momento muito difícil e nós aqui estamos nos solidarizando com Manaus, estamos aqui apoiando as famílias, de certa forma orando e pedindo que Deus ajude essas famílias, essas pessoas. Faça isso também. Coloque aqui uma mensagem de apoio aos moradores de Manaus, aos familiares de Manaus. Eu sei que todo o país está passando um momento difícil. O país, todos os estados. Mas Manaus teve um baita golpe, um duro golpe, quando lhe falta cilindros, lhe faltam oxigênio, e aí muitos estão morrendo por asfixia, né? Morrendo asfixiados por não ter o oxigênio. O governo não conseguiu administrar essa situação, nem o governo local e nem o governo federal. E aí ontem vocês devem ter visto em vários jornais o caos que está em Manaus. A tragédia Manaus começou quando fechamos as urnas em 2018, diz aqui o governador Wilson Lira. O estoque de cilindros de oxigênio acabou em diversos hospitais em Manaus, o que tem feito dezenas de pacientes internados morrerem por asfixia. Olha só, gente. Olha que situação está Manaus. Coloque a sua mensagem de apoio aqui para as famílias de Manaus. E aonde nós temos vários líderes de férias, sem trabalhar, sem poder fazer as votações. Isso é lamentável. É muito triste isso. Dá uma olhada no que diz o presidente da República em relação ao auxílio emergencial em sua live. E em seguida eu vou deixar o vídeo com vocês do André Janones que nos traz a esperança. Porque se o presidente da República de fato não se posicionar, não assinar essa medida provisória, nós precisamos ir muito do Congresso. Que eles voltem e votem urgentemente o auxílio emergencial, o Bolsa Família,
que os projetos de leis para ajudar os mais necessitados, que, sobretudo, essa vacina chegue, aí é a opção de cada um tomar ou não, mas que tenhamos um governo ativo para que a população realmente possa ter mais esperança e ter um alento nesse momento. Dá uma olhada nesse vídeo, por favor. Foi um país que criou medidas em 2020 para que não se perdesse mais milhões de empregos no Brasil ainda, com várias medidas. Como, por exemplo, via Caixa Econômica Federal, que fez todo um trabalho enorme, nós conseguimos pagar 68 milhões de pessoas o auxílio emergencial. Foram 5 meses de R$600 e 4 meses de R$300. Qual país do mundo fez isso? Fez, que eu sei, os Estados Unidos. Um cheque de $1.000 para muita gente lá. Desconheço qualquer outro país do mundo. Alguém lembra aí Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, México, Angola, França, Itália? Alguém fez isso? Eu desconheço. Nós fizemos. E agora eu sou criticado, depois de 9 meses, que tem que chegar a um ponto final. Não é que eu não quero pagar, não tem dinheiro no cofre. Esse dinheiro chama-se endividamento. E quem está criticando que perdeu emprego, reclama de quem tirou seu emprego. Não fui eu quem fechou o comércio. Não fui eu que falou, fique em casa, que a economia você vê depois. Desde o começo eu tinha uma linha. E não pude agir nela por decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que essas medidas de isolamento, de lockdown, de confinamento, entre outras, caberia exclusivamente a governadores e prefeitos. E ao governo federal coube o quê? Recursos e meios. E não faltaram meios, não faltaram recursos do governo federal para estados e municípios. Tanto é verdade, tá, que eu desconheço que qualquer prefeitura deixou de pagar o 13º do ano passado. Todo mundo teve recurso para pagar o 13º. Os jovens prefeitos estão satisfeitos que não tem essa dívida e quem foi reeleito também passou o ano sem ter dívida. Então o governo federal fez tudo para ajudar no combate à pandemia. Faço um compromisso com o povo brasileiro, que se eleito for presidente da Câmara dos Deputados, no mesmo dia das eleições, no mesmo dia, horas após ser eleito, já estará pautada na primeira sessão do ano as matérias que visam a prorrogação do auxílio emergencial. Esse é o compromisso que eu faço com os mais necessitados e com o povo desse país. Me desafiaram durante muitos meses a provar de onde o país poderia tirar recursos para pagar o auxílio emergencial ao povo brasileiro. Eu provei N vezes, mas infelizmente, para uma parte da imprensa, para uma parte da opinião pública, não é interessante mostrar que um deputado de primeiro mandato, eleito com quase 180 mil votos, lá do interior de Minas Gerais, conseguiu provar, como 1 e 1 são 2, que o Brasil não está quebrado, que é possível pagar o auxílio emergencial, até mesmo um auxílio permanente, e aí, num futuro a gente se discute os valores, mas não é interessante para essa parcela da opinião pública mostrar que existe, sim, de onde se retirar os recursos financeiros necessários para pagar esse auxílio emergencial, que nada mais significa do que conceder um pouco de dignidade e esperança ao sofrido povo brasileiro. Me desafiaram e eu devolvi o desafio. Depois de provar que tinha sim de onde tirar os recursos, ou melhor, se tem de onde tirar os recursos, encaminhei as propostas ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que infelizmente preferiu me chamar de idiota em suas redes sociais. Não conseguiu debater, não conseguiu entrar no tema e tentou me colocar como inimigo. Não sou inimigo do presidente, eu sou um amigo do povo brasileiro, eu estou do lado do povo brasileiro. Todas as matérias que vierem para essa casa, que forem de interesse do povo brasileiro, elas serão pautadas. E todas que não forem de interesse do povo brasileiro, a gente pode pautar também para se iniciar uma discussão. Não existe democracia sem discussão. Como presidente da Câmara dos Deputados, eu não vou pautar apenas aquilo que eu concorde. Eu vou pautar, inclusive, matérias que eu seja contra. Mas eu não encontrei até hoje, em 2 anos nesse parlamento, a explicação para a fuga do debate,
para a covardia de setores do nosso país, para a covardia de alguns aqui no nosso parlamento que não tem coragem de olhar nos olhos do povo brasileiro e fazer um debate honesto e transparente. É muito compreensível que alguns parlamentares entendam que o auxílio emergencial não possa continuar. É compreensível o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. É compreensível o posicionamento do ministro Paulo Guedes. O que não é e nunca será compreensível é a falta de transparência. É a fuga do debate. Aqueles que entendem, e eu estou citando aqui o auxílio emergencial porque é isso que o povo lá fora quer saber. Essa é a causa do povo brasileiro hoje.